cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o 31º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, o FITUB, que começou na última quinta-feira, dia 12, e vai até essa próxima quinta, dia 19. Para falar sobre este evento, está aqui o coordenador do FITUB, o professor Fábio Luiz Roster. Mas antes de começar a falar deste evento, é bom lembrar que o Festival de Teatro de Blumenau mobiliza a cidade para uma atividade cultural que tem reconhecimento nacional, até internacional, no âmbito universitário. E para quem circula pelo centro da cidade, sobretudo ali próximo ao Teatro Carlos Gomes, vai saber que as atividades são multiculturais. Você vai encontrar, quem passou ali, viu ali toda a movimentação, mas esse ano tiveram shows musicais ali na abertura, performance de dança, exposição de arte, artes visuais e lançamento de livros voltados aí ao teatro. E nessa edição os espetáculos vêm contando aí com grupos de Belo Horizonte, Florianópolis, João Pessoa, Ouro Preto, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, além de grupos argentinos e chilenos. E, claro, tem os grupos de Santa Catarina e de Blumenau. Enfim, para quem estiver interessado em acompanhar o festival, as apresentações não estão restritas ao Teatro Carlos Gomes. E a gente vai começar a nossa conversa aqui com o professor Fábio a partir deste ponto. Primeiro, Fábio, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Imagina. Cidadania em Debate. É um prazer. Você que está envolvido aí, foge para dar umas entrevistas, falar um pouco do festival, Claro. Fábio, o Festival de Teatro não está restrito ao Teatro Carlos Gomes, há muito tempo que não está. Só para quem está interessado em saber um pouco mais do festival, ele se estende pela cidade, né? Sim, sim. A gente já tem uma ação que acontece há muitos anos que a gente chama do Palco sobre Rodas, onde os espetáculos que vêm da programação dos selecionados, até alguns convidados às vezes, circulam por bairros, escolas, outras cidades. A gente tem apresentação em Gaspar, em Indaial, e é uma ideia, muito antiga já do teatro, dele não estar fadado ao prédio, só teatral. Porque o teatro tem que circular, E a gente gosta muito disso, tanto que a gente também tem, fora do teatro, por exemplo, muitos espetáculos aqui no Galpão, no Galpão de Arquitetura aqui da FURB, já pela característica do espetáculo explorar uma espacialidade distinta e também tirar teatro só acontece lá no Carlos Gomes. E também acho que é muito legal falar, porque ontem nós estávamos conversando sobre isso ainda. Ainda tem muita gente aqui em Blumenau e região que tem medo do teatro. Sabe, tem medo, olha para o teatro e diz, eu não posso entrar aí. Essa arte é interessante, né, Fábio? Agora que você levantou, a gente já, em outras oportunidades a gente já falou disso, né? Sim, sim. Porque o teatro também, ele tem essa conotação de ser algo elitizado, mas ao mesmo tempo ele é algo popular, né? Ele torna-se elitizado quando está no teatro, né? Sim, Mas sim. a gente pode pensar o teatro popular, né? Claro, claro. Por exemplo, o FITUB promove essas ações que são completamente... A gente espera que a comunidade toda esteja lá sem distinção alguma. Até porque nós temos alguns espetáculos que têm cobrança de ingresso, mas que é um preço popular, e muitas atividades que são gratuitas. Aliás, a abertura do festival, na última quinta-feira, foi, quem pegou o ingresso lá não precisou pagar, né? Sim, não. E o último espetáculo também, porque nós temos ainda o cabaré de encerramento, que também é aberto, mas o espetáculo anterior ao cabaré, que acontece na quinta-noite, também é entrada gratuita. Eu acredito que agora o que a gente tinha de antecipado já foi distribuído, mas 1 hora antes da sessão, abre 40% da bilheteria para aquele momento. Então, ainda dá tempo, tem como viver muita coisa. Aliás, você que está envolvido na organização, né? Aliás, o teatro começa na quinta, vai rolando e você foge aqui para falar um pouco, né?
estamos na metade do festival, né? Quer dizer, as pessoas ainda podem acompanhar as apresentações. Eu gostaria apenas, Fábio, né, para quem está acompanhando a nossa conversa, de lembrar que é um festival universitário, mas ele abriu, né? Ele não está mais voltado apenas aos estudantes das universidades, Sim. né? Já faz, eu acredito que 7 ou 8 anos que se estendeu para escolas técnicas e agora, a partir da edição do ano passado, da 30ª, ele abriu também para escolas livres. Então, a gente quer dialogar cada vez mais com toda a produção estudantil que promove, que estuda, que do seu jeito, da sua forma, investiga a criação teatral. E a gente recebeu ano passado, e esse ano a mesma escola, que é uma escola livre de teatro, a Macunaíma, de São Paulo, está vindo com espetáculos. Então, essa abertura já demonstra o quanto essa atividade, ela torna-se uma atividade mesmo de extensão, né? Sim. Ela sai da universidade para dialogar com a comunidade, né? Sim, sim. A nossa ideia não é tratar só formalmente o que se produz na universidade, que às vezes, claro, segue alguns caráteres bastante acadêmicos, outros não, lógico, é o lugar onde se explora. Mas a gente quer sair disso, quer sair desse lugar também, porque ele é um projeto de extensão, né? Ele é um projeto de extensão que dialoga com a comunidade. Então, por que não dialogar com a comunidade que também produz? Né? E não só dizer que a produção universitária é a que deve dizer algo, porque os outros também dizem, também criam. E às vezes a gente encontra em produções de escolas livres uma energia e uma dedicação que às vezes eu acho que o próprio sistema acadêmico deixa um pouco mais confortável. E ali, como é um outro pensamento, é uma outra forma de organização, vem com uma energia que às vezes a gente... Nossa, olha só, como negar a participação desses criadores de arte, né? Fábio, você que é professor agora, professor universitário, esteve envolvido e está envolvido há muito tempo com o teatro, né, nesse mundo cultural. Blumenau torna-se uma cidade referência quando o assunto é teatro ou ainda precisa avançar mais? Há uma distância entre um festival de teatro e a própria população de Blumenau em relação a essa... Então, a gente tem uma questão, porque eu faço parte do movimento cultural de teatro de Blumenau, além da universidade, além do meu próprio grupo de teatro, né? E a gente tem... É bem engraçado tocar nesse assunto, porque a gente se pergunta muitas vezes aonde está todo o público que, por exemplo, frequenta o FITUB, frequenta o FENATIB, que é outro festival grande que a gente promove aqui em Blumenau. Não a gente FURB, né? Quem promove é a Terezinha Raimann, junto com a Fundação Cultural. Mas nós como artistas. Professora Terezinha Raimann, né? Professora Terezinha Raimann, que foi uma das primeiras coordenadoras do FITUB. Ajudou a criar toda a estrutura que nós temos até hoje. E a gente não tem a mesma adesão de público em outros eventos teatrais da cidade. E então, vocês já fizeram uma leitura por que disso ou não? Eu acho que tem uma questão que é a continuidade, a periodicidade e uma questão, claro, o FITUB e o FENATIB trazem obras de fora, né? Trazem algo... E é aquela história, às vezes o santo de casa, né? Não faz milagre, né? Então, eu acho que fica nessa... ou eu posso ver um outro momento, eles vão apresentar de novo, tem outra conexão. Porém, alguns grupos, por exemplo, nós da Companhia Carona, a gente também já tem o nosso público cativo. Porque, claro, a gente está há muitos anos produzindo aqui em Blumenau, mas não é uma proporção como os festivais trazem. Então tem uma coluna aí, um hiato aí que a gente ainda está tentando entender o que acontece. Mas o festival segue aquela máxima lá do Fernando Brandi e do Milton Nascimento, que diz que o artista tem que ir aonde o povo está. Ou seja, este artista que vem de fora, e inclusive aqui os nossos artistas, eles estão indo onde normalmente as pessoas não têm acesso ao teatro, né? Sim.
isso é uma estratégia de formar público, né? Sim, sim, claro. E não só o palco sobre rodas, que eu citei antes, como também a gente coloca bastante foco nessa formação de plateia com a ação Teatro Escola, que onde também nós temos aí várias ações que tentam já dialogar com crianças, adolescentes, essa prática de ir ao teatro, receber o teatro, mas também refletir sobre ele. Esse ano, por exemplo, foram 3 espetáculos para escolas, né, daqui de Blumenau. E antes deles verem esses espetáculos, os alunos que iam assistir receberam uma oficina de formação, que a gente chama que é uma oficina de formação de plateia, onde eles vão dialogar sobre o que vão assistir, não com a ideia de explicar a obra, mas sim de falar sobre a linguagem, falar sobre o tema que o espetáculo vai trazer e também experimentar um pouquinho. Era um espetáculo, sei lá, que tinha clown, eles faziam um pequeno experimento sobre essa linguagem. Então, quando eles vão assistir, eles já têm um canal mais aberto para receber essa obra. Então, isso é uma prática nossa, pensando bastante na formação de plateia. Aí nós temos escolas que vêm para o teatro, né, que já vieram assistir espetáculos aqui, né, no festival, e também conjuntos de professores que não são só professores de arte, vários professores, porque a ideia é justamente essa, criar um link, criar um diálogo com a formação de plateia, mais do que querer já de criança formar atores, formar artistas, mas plateia, porque nós temos muitas pessoas aqui em Blumenau. O festival, quando acontece, traz muita gente. Por que eles não estão sempre vindo ao teatro? Então a gente está tentando criar ações, links aí para que isso aconteça. Acho que é legal falar também, nós temos já desde o ano passado um movimento que chama Teatrando, que é um movimento também, o grande foco é pensar, nós temos vários eventos, o SESC promove eventos, as escolas promovem mostras, a temporada blumenauense tem praticamente mensalmente apresentações, aí o FITUB, o curso de teatro da FURB, enfim, falta linkar às vezes mais essas ações, para que elas aconteçam mais coordenadas, mais próximas. E aí sim a gente acredita que essa formação de plateia vai ser um pouco mais concreta. Então a gente vem trabalhando, alinhavando os nossos eventos para que eles tenham mais potência, né, que cheguem de uma forma ainda mais concreta para a nossa comunidade. Bom, nós estamos falando sobre o Festival de Teatro Internacional Universitário que está rolando aqui em Blumenau. A gente fez aqui uma rápida tomada do que está acontecendo, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, vamos aqui saber quem são os envolvidos nesse festival, quem ajuda a tocar esse festival de fato. Vamos falar um pouquinho também, porque aqui na FURB nós temos um curso de teatro e são esses alunos e esses professores que fazem esse festival acontecer. A gente já volta.